Fala rapaziada, aqui é o Henrique Naegeli e hoje eu vim cair aqui nessa imensidão, nesse pasto, porque não sei pra quem. Caraca, pisei na bosta, velho. Eu já pisei na bosta a segunda vez. Pra quem não conhece a gente, o Henrique, o Jota, a gente gosta de ir em pasto, agro, gravar, porque a gente entende que a riqueza do nosso país também tem que valorizar, tá no agro. Para você que não me conhece, Henrique, eu gosto de falar sobre negócio, sobre esporte, sobre política, sobre cultura, sobre tudo no mundo. Eu gosto de desvendar e entender o porquê das coisas, o porquê atrás das coisas. Já fiz meu primeiro vídeo, agora eu tô indo pro segundo vídeo e eu tô morrendo de medo, agora, porque eu vi 3 bois ali, só que eu acabei de ver que eu tô cagando de medo há um tempão e tem uma cerca ali, que impede os bois, né, de virem para cá. Também tem boi para lá. E eu, porque eu não faço ideia, que eu sou zero agro, eu não entendo nada disso, de boi, de cavalo, se ataca, se não ataca, eu não sei. Entendeu? E eu resolvi fazer um vídeo sobre uma parada, eu vou jogar para vocês no ar, uma parada muito maneira, muito bizarra, que eu comecei a estudar. O bom do YouTube, cara, que é diferente do Instagram, que a gente tem que estudar para fazer o vídeo, porque não é um vídeo de 30 segundos, 1 minuto, porque você pega, fala qualquer coisa e pum, postou, valeu. Aí o algoritmo lá e vai embora. O YouTube você tem que fazer um vídeo de 30 minutos, 1 hora, tem o Shorts também, mas é tipo vídeo de 30 minutos, 1 hora, então é um vídeo que exige um pouco mais de conhecimento, de profundidade. E eu gosto disso. Eu gosto de vídeo com profundidade, eu gosto de vídeo com conhecimento, eu gosto de ensinar, eu gosto de aprender. Então eu acho que o YouTube combina muito comigo por causa disso. E eu vim fazer um vídeo justamente, eu não sei se eu vou colocar isso na thumb, mas o título do vídeo é: qual é a coisa, o ativo mais valioso do planeta? Eu estava encucado com isso, tentando entender qual que era o ativo mais valioso do planeta. Primeiro que eu pensei, eu falei, cara, será que hoje, pelo mundo digital, né, pela parada do digital, o Bitcoin é o ativo por ser talvez o mais escasso? Porque da onde eu sei, o Bitcoin é 2 vezes mais escasso que o ouro. O Bitcoin seria o ativo mais valioso do planeta por ele ser o mais escasso? Eu não sei. Para falar a verdade, eu não sei. Mas aí eu pensei um pouco no Bitcoin, eu fiquei pensando e matutando, só que eu falei, cara, o Bitcoin, ele é um ativo sim, como uma reserva de valor, e isso é muito importante, mas eu acredito ainda que isso não faz ele ser o ativo mais valioso do mundo. Aí eu continuei pensando e estudando, eu falei, beleza, ouro. Será que o ouro é o ativo mais valioso do mundo? E mais uma vez o ouro, né, diferente do Bitcoin, o ouro ele tem utilidade, porque o Bitcoin ele passa a ser um ativo, para quem não conhece também, inútil. Ele é um ativo baseado em confiança. Tipo, eu acredito que o Bitcoin vale isso, então logo ele vale. Então eu pensei, cara, será que o Bitcoin ele é esse ativo mesmo? Será que o ouro é esse ativo que é o mais valioso? Mas eu acho que os dois ainda não são os ativos mais valiosos do mundo. Talvez eles seriam os mais escassos, mas não os mais valiosos. Henrique, mas qual que é a diferença entre escasso e valioso? É muito diferente. Porque o ouro, diferente do Bitcoin, melhor, né? Ele é mais utilizável. Por exemplo, você está num ambiente de guerra, que assim, várias vezes a gente está em quase guerras, né? Quase na próxima 3ª guerra. Está num ambiente de guerra. Tu vai levar o Bitcoin ou tu leva ouro? Entendeu? Tipo, Bitcoin ou ouro? Ouro. Entendeu? É igual aquela, tirou ali na hora, Messi ou Cristiano Ronaldo, quem coloca no teu time? Nesse caso é o ouro. Por quê? O ouro dá para fazer armadura, o ouro tem utilidade, relojoaria, tem diferentes coisas que dá para fazer com o ouro. O Bitcoin, ele é uma reserva de valor. Então, tipo, o Bitcoin ele vale porque você acredita que ele vale. O ouro, além disso, de ser uma reserva de valor, ele tem suas utilidades. Não é o principal ponto, mas ele tem também utilidades. Então, isso é muito importante. Aí eu fiquei pensando, falei, tá, Bitcoin, ouro, mas será que esses são os ativos mais valiosos do mundo? Ué, saiu. Calma, não priemos cânico. Do nada, perdi todo o sinal que eu anotei aqui para conversar com vocês. Aí eu pensei, ouro, Bitcoin, tá, água. Água zero. Água zero é tipo, não ter água no mundo seria uma desgraça total, com certeza, mas eu acredito que isso não faz da água, por ela ser não renovável, não faz dela ser o ativo mais valioso do mundo. IA. Falei, caraca, IA é uma parada nova, é uma parada diferente. Inteligência artificial é uma parada agora disruptiva, totalmente diferente, que pode sim ser considerada um ativo valioso. Mas será que é o ativo mais valioso do mundo? Talvez um dia. Hoje eu acredito que ainda não. Semicondutores. Cara, isso vale pra caramba, porque eu lembro que deu uma guerra danada lá em, é Vietnã? Não é Vietnã. Esqueci o nome do país agora. Eu não lembro o nome do país ao certo, mas eu sei que Estados Unidos e China estavam disputando, porque tem um país que é o maior, né, produtor de semicondutores, e é uma ilha que os Estados Unidos e China estavam disputando ela, por conta de IA, por conta de semicondutores. Eu falei, será que semicondutores é o ativo mais valioso do mundo? Não sei. Mas eu cheguei numa resposta, tipo, que talvez você não saiba, talvez você saiba, depende do seu nível de conhecimento, mas sim, petróleo é o ativo mais valioso do planeta. Eu descobri isso, essa parada.
eu imaginava, talvez, sabia, tipo, eu sabia de algumas funcionalidades do petróleo, mas eu não sabia de todas. E eu estudei para fazer esse vídeo e falei, cara, que loucura. O petróleo, ele é absurdamente útil. Se você tá numa guerra, tá lá, Estados Unidos e Rússia, ou Estados Unidos e China, fala, tá, qual que você quer pro seu lado? Eu acho que eu jogo o ouro, a IA, os semicondutores, tudo pro outro lado e fico só com o petróleo. Porque não existe nada, absolutamente nada que você consiga fazer praticamente sem petróleo. Porque o petróleo, além dele ter, não é só gasolina, não é só combustível, ele também tem os derivados petroquímicos, eles produzem praticamente tudo. Plástico, fertilizante, então muita coisa mesmo deriva do petróleo. Então isso começou a coçar minha cabeça, eu falei, caramba, o petróleo então é um ativo muito valioso, é um ativo totalmente diferente dos outros. E sim, o petróleo é o ativo mais valioso do planeta. Eu vou ler um pouquinho para você entender como que eu cheguei nesse raciocínio. Foi lendo a seguinte matéria, olha só. Quando a maioria das pessoas pensa em petróleo, ela imagina um posto de gasolina, um carro abastecendo, um caminhão na estrada, mas essa imagem representa apenas uma pequena parte do que realmente é o petróleo. O maior erro que a gente pode cometer é acreditar que o petróleo serve apenas para mover veículos. Se amanhã todos os carros do planeta fossem elétricos, o petróleo continuaria sendo o recurso mais valioso do planeta. Olha que doideira. Porque a gente pensa, logo vem na nossa cabeça, que o petróleo, logo gasolina, logo combustível, querosene, que seja. Mas mesmo se todos os carros amanhã fossem elétricos, o petróleo continuaria sendo o ativo mais valioso do mundo. Olha que bizarro é isso. Aí eu continuei lendo a notícia, olha o seguinte. Isso porque ele não é apenas um combustível, ele é a matéria-prima da sociedade moderna. E sociedade moderna, tá? Porque a gente não está falando de sociedade passada, não, de idade média, idade medieval, nada. Ele é a matéria-prima da sociedade atual, da sociedade de hoje. O petróleo é o ativo mais valioso do planeta. Ó, existe uma pergunta interessante para começar essa discussão. O que aconteceria se o petróleo desaparecesse amanhã? A resposta mais comum seria: os carros parariam. Mas essa resposta ignora praticamente tudo que sustenta o nosso modo de vida. Sem petróleo não faltaria apenas gasolina. Olha só agora. Faltariam plásticos, fertilizantes, medicamentos, fibras sintéticas para roupas, pneus, tintas, cosméticos, detergentes, embalagens, componentes eletrônicos e milhares de produtos que fazem parte da rotina de qualquer pessoa. O petróleo não movimenta apenas motores, ele movimenta cadeias produtivas inteiras. Olha que loucura, olha a que ponto chegamos. Além do petróleo, ele ser um baita recurso que move o mundo também, digamos, em transporte, que, caminhões, estradas, carros, aviões, querosene e tudo isso, além disso, existem os derivados petroquímicos que tudo que tem dentro da sua casa, tênis, máquina, tudo, praticamente tudo vem de derivado petroquímico, que vem do petróleo, que vem do pré-sal. Olha que loucura. Isso mostra pra gente que talvez o petróleo não seja o ativo mais escasso do mundo, não é disso que eu tô falando. Talvez o Bitcoin seja o mais escasso ou o ouro, mas o petróleo, ele é o ativo mais valioso do planeta. Então, cara, se você já fez dinheiro, tá? Tu já fez dinheiro, tu tá com 30, 40, tu já tem dinheiro. Eu acredito que o ativo mais valioso que tu possa investir, ou que vai guardar o teu poder de compra por séculos, por décadas, é o petróleo. Porque o petróleo, mesmo que entre uma guerra, se instaure uma guerra mundial, o petróleo ele pode descer no primeiro momento, mas depois ele vai subir, porque o preço das coisas vai subir. O preço do alimento vai subir, o preço dos remédios e medicamentos vão subir. Então o petróleo ele vai voltar junto porque ele é o derivado petroquímico que produz tudo isso. Então ele vem antes, ele é a matéria-prima da sociedade. Entende? Então, não tem como quebrar o petróleo. Ou as empresas de petróleo. Ou, a Petrobras. O governo jamais deixaria a Petrobras quebrar. Então, a Petrobras, além de pagar dividendo, é uma puta empresa que tu pode investir. E não só a Petrobras, mas sim também empresas petroleiras dos Estados Unidos, da Colômbia, da Arábia, que seja. Se você consegue criar uma conta num banco de investimento de fora, tu deveria investir nessas empresas. Porque, independente do que aconteça, o petróleo ele vai guardar o teu poder de compra. Até mais do que o ouro. Porque o petróleo, ele além de ser um ativo puta escasso, ele é um ativo muito útil. E esses dois que se juntam, a utilidade do petróleo com a escassez dele é muito forte. Por quê? O Bitcoin ele é muito escasso, mas ele não é tão útil. O ouro é muito escasso, ele é um pouco útil. O petróleo é escasso e é muito útil. Ele é útil para tudo. Para tudo. Se hoje você tirasse o petróleo do mundo, o mundo pararia. Se, se chegasse em algum momento, não tem mais petróleo, o mundo ia acabar. Claro que a gente ia reinventar novas formas de viver em sociedade, mas, é uma parada, muito bizarra. É isso que faz o petróleo valer tanto. Aí você chega num ponto engraçado, porque o Brasil é um dos principais exportadores de petróleo do mundo. Se eu não me engano, o Brasil exporta mais de 1 milhão de barris por dia. E a gasolina no Brasil é cara pra um cacete.
Aí todo mundo fica, cara, a gente exporta o petróleo, mas a gasolina chega pra gente cara e barata nos outros países. E eu descobri, estudando para esse vídeo, que isso é a maior mentira que existe. A gasolina no Brasil, ela não é cara, a gasolina é barata, só que agora isso vai bugar sua cabeça. Porque o problema não é a gasolina, o problema é o teu poder de compra. O problema é que, tipo, tu vai abastecer o teu carro, vamos lá, a gasolina no litro tá R$7. Aí, o seu dia é, sei lá, R$50 que você ganhou no dia, tipo, se você é um CLT. Então, tipo, se você for abastecer o teu carro, colocar, sei lá, vamos colocar aqui, R$50 de gasolina, que você vai conseguir rodar um pouco, tu vai ver que, tipo, foi o teu dia todo, é um dia de trabalho. A diferença nos outros países, por exemplo, países europeus como Inglaterra, como Portugal, como França, é que lá eles são melhores remunerados. A renda média da população é maior, entende? É por isso que a gente tem essa sensação que a gasolina é cara, mas na verdade não é. Por exemplo, a gasolina no Brasil está entre R$6 e R$7. Isso dá aproximadamente 1,3, 1,4 euro. Lá em Portugal, a gasolina é mais de 2 euros. Entende? A gasolina em Portugal, então, em tese, é mais cara que no Brasil. Só que o poder de compra dos portugueses é maior que dos brasileiros. Então não é a gasolina que chega cara, é o poder de compra teu que é baixo. Olha que loucura, porque a gente sempre fica nessa narrativa, não, é que a gasolina aumentou, o imposto, a gasolina, só que tem países europeus, países de grande porte, como Singapura, como vários outros países, que a gasolina é mais cara que no Brasil, só que o poder de compra da população é maior. Então o problema não é a gasolina que é cara, o problema é você que ganha pouco, entende? E não é culpa tua, o problema é teu chefe que te paga mal, o problema é o governo, que a renda média baixa da população, o problema é o governo que incentiva o cara a ficar em casa ganhando Bolsa Família. Entende? É por isso que a gasolina é alta, é isso que ninguém consegue entender, cara. Que não é a gasolina que é cara, é o teu poder de compra que é baixo. Eu, estudando, eu falei, caraca, que loucura, velho. Como assim, tipo, a gasolina não é cara, como todo mundo fala, não é. E outra, no preço da gasolina, a maioria é imposto. O que está em cima da gasolina é ICMS e diferentes impostos. Então, por isso também que ela fica muito cara. Esse é dos pontos. Mas olha que loucura essa informação que eu vou te trazer, que também está escrito nessa notícia. A escova de dentes normalmente é feita de plástico, derivado do petróleo. O colchão onde você dorme contém espumas derivadas da indústria petroquímica. O tênis que você usa possui solados e tecidos sintéticos produzidos a partir de derivados petroquímicos. Shampoo, maquiagem, tinta de parede, tela de computador, capa de celular e até parte dos equipamentos hospitalares dependem dessa indústria petrolífera. Quando alguém diz que quer acabar com o petróleo, muitas vezes está pensando apenas na gasolina, mas a gasolina representa apenas uma fração do impacto que essa matéria-prima tem na economia. Cara, olha que louco o impacto que o petróleo tem na economia. Eu acredito que a pessoa só consegue perceber isso à medida que ela amadurece. Por isso que um esquerdista não consegue perceber isso, porque ele não é maduro. Se o cara é maduro, se ele tem um mínimo de sanidade, de inteligência, ele busca entender as informações, ele entende que o petróleo é o ativo mais valioso do planeta. Ele entende que não tem, pô, vou acabar com o petróleo, ou isso está degradando o meio ambiente. Cara, não tem como, porque o petróleo, ele move tudo que a gente entende como economia, como capitalismo. Ah, o capitalismo, ele tem desigualdade? Tem, como qualquer sistema tem desigualdade, só que é o único que conseguimos viver. Coloca outro sistema, pô. Vai lá e testa outro sistema. Porque o capitalismo é o único que, se você pegar o socialismo, o comunismo, até outros sistemas, nenhum a gente conseguiu. A sociedade consegue se desenvolver, mas só o capitalismo. Entende? Então, o petróleo, ele é o ativo mais importante, acredito eu, do capitalismo, né? Do capitalismo, o petróleo, ele é o 01, né? Como a gente fala, 01 do capitalismo é o petróleo. Aí, olha que loucura. Ó, e a demanda de petróleo vai aumentar relacionada a esses petroquímicos, porque hoje 60, 70, 80% da demanda de petróleo é relacionada a gasolina, querosene, combustível, mas ela vai aumentar, preste atenção. Ó, produtos como plásticos, fertilizantes, embalagens, tecidos sintéticos e materiais industriais deverão responder por mais de 1/3 do crescimento da demanda por petróleo até 2030 e por quase metade desse crescimento até 2050, superando setores como caminhões, aviação e transporte marítimo. Em outras palavras, mesmo que a eletrificação reduza o consumo de combustíveis em carros, a indústria continua aumentando sua dependência dos derivados de petróleo. Caramba, cara, que loucura. Aí o que eu te falei agora, ó, muita gente olha para o preço da bomba e conclui que a gasolina brasileira é uma das mais caras do mundo, mas essa comparação costuma ser feita de forma errada. Comparar apenas o preço por litro não conta a história completa. Em diversos países da Europa, como Holanda, Dinamarca, França e Itália, o litro da gasolina costuma custar mais caro que no Brasil. Aí uma informação que você não sabia.
não é a gasolina, cara. É o teu poder de compra. Entende? É o teu poder de compra. Por isso que é muito importante que a gente invista em petróleo, que a gente invista no ouro, que a gente invista no Bitcoin, porque a porcaria do real come todo o teu poder de compra. Que é uma dica, não acredite na inflação que o governo solta. Você acha mesmo que a inflação é 5% ao ano, 4% ao ano, 3% ao ano, que é lá o IPCA que eles colocam? Ah, a inflação vai ficar ali em 3,5%, aí depois passa 0,25%, ficou em 3,75%, eles tentando conter a inflação, o governo e o BC o tempo todo tentando conter a inflação. Cara, aquilo é uma mentira. Pega no início de 2026, já pegou, vê o preço, pega melhor, no início de 2027 tu vai fazer um negócio pra mim, tu vai entrar no mercado e vai ver o preço do arroz. Depois no início de 2028 você vai voltar a fazer a mesma coisa. Aí você vai calcular a tua inflação, o quanto o preço daquele arroz aumentou. Não precisa fazer só do arroz, faz a sua cestinha de compra. Compra a mesma coisa em 2027 e a mesma coisa em 2028. O mesmo carrinho de compra. Tu vai ver qual é a verdadeira inflação. Tu não pode acreditar no governo, cara. O governo é mentiroso, ele mente pra você. Ele mente pra mim, ele mente pra todo mundo. É por isso que rico investe em petróleo. Porque ele sabe que investindo em petróleo, investindo em ouro, investindo em Bitcoin, ele está protegido do governo, sabe? Ele sabe que ele não vai perder poder de compra. Você perde poder de compra todo ano, porque tu acredita numa moeda como real. Mas o rico, ele está investindo em petróleo, que ele não está perdendo poder de compra. Pode descer o saci, pode acontecer uma guerra, pode acontecer um terremoto, que o rico ele não vai perder poder de compra. Porque ele investe em petróleo, que é o ativo mais valioso do planeta. Você consegue entender agora? Por que a Petrobras, o governo nunca vai deixar a Petrobras quebrar? Mas nunca, nunca mesmo. Ela pode descer até R$1 a ação, ela não vai deixar quebrar. Porque a Petrobras é a empresa mais importante do Brasil. A Petrobras é a Vale do Rio Doce. Você consegue entender isso? Então, cara, essa é uma parada muito pesada. Aí eu comecei a viajar nessa parada. Eu falei, cara, se o Brasil é o maior exportador de petróleo, por que então, tá, beleza. Porque então, ele falou aqui, citou alguns países, que a gasolina no Brasil é mais barata que alguns países. Mas eu acredito que a gasolina deveria ser ainda mais barata no Brasil. Tem lugares que é centavos, cara, como na Venezuela. Venezuela eu não lembro agora, mas em outros lugares nos países da América do Sul, tem lugares que a gasolina é centavos. Por que no Brasil a gasolina é cara, né? Cara, digamos assim. E eu me peguei num ponto que é muito pesado, que é o quê? O Brasil, se você não sabe, ele abastece 1/3 do mundo com comida. Não, é verdade, é fato. Arroz, carne, soja, óleo, tudo. O Brasil abastece 1/3 do mundo. O Brasil é rico pra um cacete. O agro é muito rico. O agro é milionário. E o agro move o Brasil, move o mundo. Eu sou contra o agro é fascista. Isso é uma mentira. Isso é uma sacanagem com a galera que está lá trabalhando, fazendo agricultura, movendo o Brasil, movimentando dinheiro. É eles que trazem dinheiro para o Brasil. É eles que crescem o PIB do Brasil, não é governo. Entende? Então isso é uma puta de uma sacanagem. Falar que o agro é fascista, o agro é direitista, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso é uma lavagem cerebral que fizeram com você. Então o ponto é o seguinte, pensando que o Brasil, né, ele sustenta e abastece 1/3 do mundo com comida, e você pega, igual eu falei que aqui, bois, vacas por toda parte, a melhor carne. O Brasil é o país que mais exporta carne no mundo. Aí, quando a gente vai comer um churrasco, o melhor corte é o argentino. A gente exporta a carne, faz todo o trabalho duro, vai lá, cuida do boi, depois mata o boi, tira a carne, exporta a carne, faz a carne, exporta, vende barato para fora. Aí a Argentina chega lá, sal de parrilha, faz o corte argentino e vende a carne cara pra cacete. Você entendeu? É muito bizarro, isso não acontece só com a carne. O mesmo exemplo acontece com o petróleo. O Brasil vai lá, exporta o petróleo, vai lá no pré-sal, pega o petróleo, exporta petróleo. Daqui a pouco vai lá os gringos, colocam ali, fazem a gasolina em cima do petróleo, refinam, fazem gasolina, querosene, diferentes coisas e enviam de volta para o Brasil mais caro, com valor agregado. O Brasil, ele exporta matéria-prima e vende barato, vende atacado. E o gringo, ele pega essa matéria-prima que o Brasil exporta, ele faz ali, ele vai e agrega valor naquilo, por exemplo, faz um corte argentino, joga um sal de parrilha e vende mais caro pra gente. Porque o melhor bife é o brasileiro, mas o melhor corte é argentino. Por quê? Entende? Por quê? Aí eu comecei a pegar nessa reflexão, falei, cara, como que aconteceu isso? Aonde que aconteceu isso? E é o seguinte, eu acredito que o problema está na educação.
Sabe? Não é jogo para o governo manter a gente educado, eu entendo 100%. Mas o problema está na educação do brasileiro. Os gringos e pessoas de fora, países de fora, são mais inteligentes do que a gente. A gente tem pouco incentivo à educação. Pouco incentivo, escolas fracas, escolas sem um ensino, sem um ensino bom, de verdade. Então a gente tem pouco incentivo para isso. Então a gente chega no ponto que o Brasil ele é muito bom em produzir riqueza bruta, mas ele não consegue capturar o valor daquela riqueza. Aí vai para a Argentina captura o valor da riqueza. Aí vai para os Estados Unidos, os Estados Unidos captura o valor da riqueza e manda de volta para a gente e vende mais caro. Eles voltam um produto para a gente que a gente enviou para eles e vende mais caro para a gente, porque o Brasil não sabe agregar valor, ele não sabe fazer uma marca. Por que a gente abastece 1/3 do mundo com comida e as melhores marcas de food truck de comida são deles? Isso está na educação. Que a gente nós não somos tão educados quanto eles. Então a gente vende para eles no atacado, eles devolvem para a gente no varejo e vende mais caro. A gente trabalha atacado, eles trabalham no varejo. E além de vender para todos os outros países e a gente não vender, eles vendem mais caro para a gente. Cara, isso é muito pesado, isso é uma puta de uma sacanagem, né? É uma puta de uma sacanagem isso. Ó, uma parada que tá na notícia. E aqui está o paradoxo. O Brasil tira petróleo do fundo do mar, exporta petróleo cru, mas ainda precisa comprar parte do combustível pronto de fora. Ele não consegue subsistir sozinho com o próprio petróleo dele. É como se o país vendesse a matéria-prima e depois recomprasse o produto com valor agregado. Isso não significa que o Brasil não refina petróleo, ele refina. Inclusive, a Petrobras bateu recorde de produção de gasolina e diesel em 2024, com alta utilização das refinarias. O ponto é outro, o Brasil ainda não consegue transformar toda a sua força em petróleo bruto em domínio completo da cadeia de derivados. Existe uma diferença enorme entre ser rico em recurso natural e ser rico em indústria. Os Estados Unidos é rico em indústria, nós somos ricos em recursos naturais. E a gente não consegue ser rico em indústria, porque o brasileiro é burro. Não é porque ele é burro que ele tem uma capacidade cognitiva menor. Eu acho que isso tem muito a ver com o jeitinho brasileiro de levar as coisas. Tem muito a ver com pouco incentivo à educação. No fim, você passa a ver que o ativo mais valioso do mundo não é o petróleo, é a educação. Porque a gente tem o petróleo, a gente tem o recurso natural, mas mesmo assim eles revendem pra gente com valor agregado. Por quê? Falta educação pra gente. Falta a gente conseguir ter nossas próprias refinarias, refinar nosso próprio petróleo e enviar. É claro que nunca vai ter todas as refinarias para refinar todo o petróleo, sempre vai ter que comprar. Entende? Mas a gasolina poderia chegar mais barata. Porque se o Brasil refinasse o petróleo, o Brasil poderia ter o corte brasileiro na carne, se a gente pensasse um pouco mais no fim da cadeia e não no começo. E os outros países se aproveitam da gente por conta disso, porque o Brasil, cara, ele... Sabe aquele garoto que você olha pra ele e fala assim, cara, esse garoto tem muito potencial, mas ele nunca vinga. Ele sempre vai ter potencial. É igual um jogador de futebol que você viu ele lá no começo e fala, cara, esse cara pode ser genial. Se ele tiver um incentivo certo, ele pode ser genial, mas ele nunca é. Porque olha a quantidade, a imensidão de recursos naturais que tem, de floresta, de fauna, de flora, de comida, de tudo. É o que eu falei contigo, cara. O Brasil abastece 1/3 do mundo, mas por que o Brasil não dá certo? Por conta da educação. Pouco incentivado para isso. A educação é falha, é péssima. E assim, é muito pesado, cara. É até triste você falar uma parada dessa, é complicado. Então você chega no ponto que o Brasil tem uma das maiores produções agropecuárias do mundo, tem terra, clima, boi, soja, minério, petróleo, água, energia, mas muitas vezes o país se acostumou a ganhar dinheiro vendendo no começo da cadeia, não no final. É como na carne, o Brasil tem um dos maiores rebanhos e é um dos maiores exportadores de carne bovina do planeta. Mas quando muita gente pensa em carne premium, ninguém pensa no Brasil. Parrilha, corte nobre, experiência gastronômica e marca internacional pensa na Argentina ou Estados Unidos. O Brasil tem o boi, mas nem sempre captura todo o valor simbólico, cultural e comercial do produto final. A gente exporta o boi para eles e eles capturam o valor simbólico, cultural, valor... Eles trabalham com a inteligência, cara. Parece que nós somos os pedreiros. Sem falar nada da profissão, mas nós somos os pedreiros. A gente faz as coisas com a mão e eles trabalham com a mente. Entendeu? A gente trabalha com a mão, a gente faz tudo, envia, e o Brasil ganha dinheiro com isso. Não é errado, o Brasil ganha dinheiro, mas não ganha muito, porque não consegue agregar valor no produto. Alguns produtos sim, não é uma lei isso, mas é uma verdade. Mas não deixa de ser uma verdade. Então com o petróleo acontece algo parecido. O petróleo bruto é o boi vivo. A gasolina, o diesel, o plástico, o combustível de aviação e os produtos petroquímicos são os cortes nobres. É ali que está uma parte enorme do valor. Você consegue perceber por que o petróleo ele é o ativo mais valioso. Você já viu alguém brigar por causa de ouro?
Algumas pessoas, algumas vezes, algumas guerras já houveram, mas olha a quantidade de guerras, principalmente no mundo moderno, que acontece por causa de petróleo. É uma imensidão de guerras que acontecem no mundo por causa do petróleo. É muita guerra, de verdade. Então você entende por que o petróleo ele é o ativo mais valioso do planeta. Eu acredito que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. O meu objetivo não era mostrar para você, era mostrar para você justamente que o petróleo, no meu estudo eu cheguei na conclusão que o petróleo é o ativo mais valioso do planeta. Vim em todo esse lugar bacana para gravar para vocês, para trazer essa informação para vocês e para compartilhar conhecimento com vocês, que é isso que eu faço. Eu gosto de falar sobre política, negócios, esporte, geopolítica e tudo que está na minha cabeça aqui. E todo dia eu vou gravar e vou trazer um vídeo para vocês. E depois que eu trago esse vídeo, eu vou, corto o vídeo todo e posto no Instagram. Então eu vou deixar meu Instagram também na descrição para vocês verem, se o YouTube deixar, né? E tô aqui enquanto o YouTube monetizar também. Se o YouTube parar de monetizar, eu vou embora. Então, a diferença central entre Bitcoin, chegando no final concluindo, entre Bitcoin, ouro e petróleo, que a escassez ela cria preço, mas a utilidade ela cria poder. O Bitcoin é escasso, o ouro é escasso, mas o petróleo é escasso, útil e indispensável em escala global. Ele não é só algo que você guarda esperando valorizar. Ele é algo que países queimam, transformam, refinam, disputam e protegem, porque sem ele a vida moderna começa a desorganizar. Entende? O petróleo é o famoso feijão com arroz. Tá ligado? Ele não é aquela... Ele é o feijão com arroz. A gente depende dele. Entendeu? Então, tipo, sem o petróleo a gente não estaria na evolução no mundo que a gente está. Então, numa guerra, por isso que eu comecei com aquele raciocínio, numa guerra, num cenário de guerra, no pior cenário, entre ouro, Bitcoin e petróleo, eu levo petróleo. Aí você pode colocar nos comentários aí quem você leva. Se você leva Bitcoin, se você leva IA, que vai fazer um sistema de software, não sei, se você leva semicondutores para fazer uma parada, um drone, não sei. Eu levo petróleo pela quantidade, pelo poder, pela escassez e pela, digamos assim, pela validade, por quanto é valioso o petróleo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me segue, comenta, curte, por favor, porque eu vim nessa imensidão desse mato aqui, dirigir quilômetros para gravar esse vídeo para vocês. Valeu, até a próxima.